coisas encontradas em pessoas. Em outubro de 2016, uma mulher canadense chamada Sylvia Louven foi diagnosticada com câncer nos ovários. Depois de vários exames, os médicos acharam melhor remover seu útero. A cirurgia de retirada foi bem sucedida e tudo parecia que estava indo bem. Mas quando ela chegou em casa, começou a sentir uma dor muito forte no abdômen, como uma espécie de pontadas. Claro que ela correu para o hospital, onde foi informada de que as dores eram completamente normais. Os médicos prescreveram anti-inflamatórios, analgésicos e calmantes. Ocorre que a dor persistiu por vários dias, até chegar ao ponto que ela não suportou mais e correu para a emergência. Preocupados, os médicos realizaram um ultrassom e enfim descobriram o motivo de tanta dor. Eles encontraram um bisturi flexível de 33 centímetros dentro de seu estômago. Bom, na teoria, se supõe que numa cirurgia, o procedimento correto seria contar o número de instrumentos usados antes e depois da operação, para garantir que não foi deixado nada dentro do corpo do paciente. Anil Barela gostava de brincar com seus amigos no rio perto de sua casa. A brincadeira preferida deles era competir para ver quem tinha coragem de engolir mais peixes vivos. Nunca tinha acontecido nada demais com os meninos. Ninguém nunca ficou doente. Mas, num certo dia, aconteceu o inevitável. Ao invés de engolir o peixe, Anil acidentalmente o inalou. Melhor dizendo, o peixe não desceu pelo seu esôfago até o estômago, mas deslizou pela sua epiglote e terminou em sua traqueia em caminho para o pulmão. O menino voltou para casa com uma forte dor no peito e dificuldade para respirar. Sua mãe correu com ele para o hospital e a primeira coisa que os médicos fizeram foi medir seu nível de oxigenação. Sua saturação foi de 80, quando normalmente deveria estar próxima a 98 pontos. Anil Barela estava com um peixe de 9 centímetros dentro do seu pulmão esquerdo e teve que passar por uma cirurgia de emergência. Felizmente, a cirurgia correu muito bem. O menino se recuperou e decidiu nunca mais brincar de engolir peixes. Durante o verão de 2013, a família Franklin decidiu fazer uma viagem para a praia. Uma das crianças, enquanto brincava na areia, levou um tombo e raspou o joelho. Os pais só fizeram um curativo. Não parecia nada grave. Acontece que os dias se passaram e a ferida não cicatrizava. E depois de várias semanas, o joelho do menino começou a inchar. E quando chegou ao ponto dele não conseguir mais andar, seus pais o levaram ao hospital. A princípio, o médico pensou que se tratava de uma infecção Staphylococcus e prescreveu uma dose de antibióticos. Com o passar dos dias, o inchaço diminuiu gradualmente, mas a dor continuava. Eis que na terceira semana, um pequeno ponto preto começou a sair da ferida. Então, a mãe do menino, desesperada, decidiu tirar aquilo com as próprias mãos. Seria uma pedrinha? Tanto sofrimento por causa de uma simples pedrinha? Só que pedra não se mexe, e aquela coisinha preta se mexia. E também não parecia uma pedra. Olhando bem de pertinho, dava pra ver que era uma espiral. E era isso mesmo, um caracol, que ficou preso dentro do joelho do menino, se alimentando de sua pele durante 3 semanas. O garoto adotou o bichinho e o manteve como mascote. Até deu um nome pra ele, Turbo. Esse é outro caso de comida que vai parar no lugar errado. Em 2010, um professor aposentado de 75 anos chegou no pronto-socorro com o pulmão entrando em colapso. Ao tirar o raio-x, os médicos observaram que tinha algo muito estranho em seu pulmão esquerdo. Depois de várias análises, constataram que havia uma ervilha crescendo lá dentro. Os médicos conseguiram remover o vegetal com sucesso. E como brincadeira, ofereceram arroz com ervilhas como primeira refeição após a operação. Após comer um pedaço de lula semi-cozida, uma coreana de 63 anos se viu em meio a um pesadelo. 12 filhotes de cefalópode se instalaram em sua língua, bochechas e gengiva. O incidente ocorreu porque na Coreia do Sul é costume não remover todos os órgãos internos da lula antes de prepará-la. Assim que deu a primeira garfada no prato, a senhora sentiu um formigamento na boca e cuspiu a lula imediatamente. Mas já era tarde demais. A mordida foi o suficiente para que a lula deixasse seus filhotes na boca dela. Felizmente, as lulinhas e o tecido afetado por elas foram devidamente removidos. Segundo especialistas, isso acontece com frequência enquanto elas são preparadas. Mas como a pele das nossas mãos é mais resistente do que a mucosa oral, os filhotes não conseguem se fixar por lá.
Stella Melendez, hoje com 114 anos de idade, por mais de 60 anos, carrega uma protuberância em sua barriga. Ela só descobriu o que era quando foi levada ao hospital depois de machucar o cotovelo durante uma queda. A médica que lhe atendeu se surpreendeu com a protuberância e com o resultado do raio-x e pediu novos exames, que acabaram confirmando sua suspeita. O volume na barriga de Stella era, na verdade, um feto calcificado. Pelos exames, os médicos calcularam que o feto tinha cerca de 30 semanas e estava se desenvolvendo fora do útero. Stella e seus familiares contam que na época de sua gravidez, ela se sentiu mal e foi levada ao hospital. Um médico lhe disse que ela tinha câncer e que seria submetida a uma raspagem para a retirada do feto, mas pelo visto, a raspagem foi mal feita ou nem foi realizada. Por conta da idade avançada de Stella, ela não foi operada. Imagine se você na frente de um espelho, tentando descobrir por que seu olho está irritado e, de repente, ver que dentro dele há uma larva de quase meio centímetro de comprimento, viva e se mexendo. Foi o que aconteceu com Amy Blacker, de 28 anos, nos Estados Unidos. Agora, imagina-se fazendo isso não uma, mas 14 vezes. Beckley suportou essa agonia por 3 semanas em agosto de 2016. Ela cresceu em um rancho cercado por gados e cavalos, mas sentiu os primeiros sintomas quando trabalhava em um barco comercial de pesca no Alasca. Ela sofreu com dores por 5 dias, até que o navio finalmente voltasse ao porto. Beckler foi direto para a frente de um espelho e olhou atentamente para os seus olhos, mas jamais imaginou o que iria encontrar. Ela não foi tratada com medicamentos antiparasitários, porque os especialistas estavam preocupados com as consequências de um verme morto mantido no olho. Ao invés disso, Beckler foi aconselhada a continuar examinando e removendo os vermes que encontrasse. 20 dias depois de puxar o primeiro verme de seus olhos, Beckley finalmente retirou o último. A sua visão continua boa, sem qualquer complicação. No Quirguistão, uma jovem de 18 anos que estava muito doente e não conseguia comer nem tomar água foi levada às pressas para um hospital e precisou ser operada imediatamente. Para o espanto dos médicos, o que estava causando a obstrução de seu sistema digestivo era uma bola de pelo de 4 quilos. A paciente Aiperi Alexiva sofria de uma compulsão que a levava a mascar as pontas de seus cabelos e a comer os fios e pedaços de lãs que ficavam nos tapetes de sua casa. Segundo os médicos, ela teria morrido por desidratação e desnutrição extrema se não tivesse passado pela cirurgia. Apesar do hábito estranho, o médico garantiu que Aiperi tem uma boa condição psicológica. A jovem prometeu que não vai mais mascar cabelo e recebeu alta no hospital. Médicos da China ficaram espantados ao examinar um homem de 24 anos que foi internado com uma dor aguda na orelha direita. Eles descobriram que a origem da aflição dele era cerca de 1 dúzia de baratas que eclodiram em seu canal auditivo. O paciente, identificado como Sr. Li, foi internado no Hospital Sany, na província de Guangdong. Ele disse que seu ouvido doía muito, como se algo estivesse arranhando ou rastejando dentro dele. Um familiar chegou a usar uma lanterna para tentar ver se havia algo anormal no ouvido dele e conseguiu ver um grande inseto. O médico logo confirmou as suspeitas do homem, depois que viu uma ninhada inteira de baratas alemãs recém-nascidas, além da mãe delas. O especialista Dr. Jian Teixian disse à imprensa local que o Sr. Li tinha o hábito de deixar lanches perto da cama enquanto dormia, o que provavelmente levou os intrusos a usarem o ouvido como uma câmara de incubação improvisada. Os insetos foram extraídos um por um com o auxílio de uma pinça. Apesar do susto e do nojo, o paciente teve sorte, pois a caixa de ovos de uma barata alemã geralmente contém de 30 a 40 ovos. No caso dele, foram apenas 10. Um homem indiano de 35 anos tinha 263 moedas, 100 pregos e dezenas de lâminas de barbear no estômago. Maksud Khan teve de ser operado devido às dores que sentia na zona abdominal, provocadas pelos 7 quilos de metal que engoliu. Segundo a imprensa local, os cirurgiões que operaram Maksud pensavam que o homem estava com uma intoxicação alimentar e ficaram surpresos quando encontraram 7 quilos de metal no seu estômago. O médico que liderou a equipe de cirurgia disse que nunca
nunca tinha visto nada assim em toda a sua carreira. A família de Maksud acredita que ele desenvolveu o hábito de comer peças de metal devido à depressão que atravessava há algum tempo. No entanto, ninguém desconfiou dessas práticas alimentares do paciente, já que ele se queixava de dores há 3 meses. Os médicos afirmaram que a operação foi feita no momento certo, visto que alguns dos pregos já estavam quase perfurando a parede do estômago. Maksud Khan prometeu que nunca mais voltaria a comer metais. E isso é tudo por hoje. Se você gostou desse vídeo e quer ver outros como este, ajude o canal deixando seu like aqui embaixo. E antes de sair do vídeo, não esqueça de se inscrever, caso não seja inscrito, e avaliar o vídeo deixando seu comentário. Até a próxima!